Não fui aprovado na residência médica. O que fazer agora? É esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, sou médica anestesista e eu tô aqui para te ajudar a recalcular a rota depois de uma não aprovação. Se você clicou para assistir esse vídeo, muito provavelmente você prestou prova de residência, você se dedicou, você colocou isso como prioridade, mas o seu nome não saiu na lista dos aprovados. O que você vai fazer agora? A primeira coisa eu quero é que você não se sinta perdido por estar se sentindo frustrado agora. É extremamente natural. Você queria ter sido aprovado, você criou expectativas, você estudou, você abriu mão de muita coisa para prestar essa prova e você não teve o resultado que você gostaria. Então é extremamente natural se sentir triste ou frustrado. Agora, entretanto, isso não te define como médico. E meu objetivo aqui hoje é te dar 3 dicas de como você vai organizar tanto os seus próximos passos quanto em relação ao seu pensamento diante dessa reprovação. A primeira coisa, e é algo que eu penso ativamente em relação às minhas conquistas, é parar de ficar olhando somente para aquilo que você não conquistou. Como assim, Samantha? Quando você entrou na faculdade de medicina, qual que era o seu maior sonho, o seu maior desejo? Não era se formar médico? Você acabou de se formar médico. Isso é uma baita de uma conquista. Milhares de pessoas gostariam de estar realizando esse sonho que você realizou e você só está focando naquilo que você não conquistou. Então não deixa a frustração de não ter sido aprovado na residência médica apagar toda a alegria da conquista que é ter se formado médico. Porque se você está prestando prova de residência, ou você já é médico, ou você acabou de se formar médico. Isso é uma baita de uma conquista. E outra, utilize esse ano no qual você é médico, mas você ainda não entrou na sua especialização, não como um ano de esperar, vou esperar o tempo passar para no final do ano eu prestar uma nova prova. Utilize esse ano como um ano de preparação, visto que trabalho, plantão, paciente, atendimento, isso é hora de voo. E a gente nunca se arrepende de ter mais horas de voo. Isso é experiência. Você vai treinar sua postura, você vai treinar seu raciocínio clínico, você vai ganhar repertório. Tudo isso vai servir para você ser um bom médico hoje, mas também para você ser um R1 mais preparado. Porque na residência, as pessoas não esperam que você saiba a especialidade que você está entrando para aprender, mas esperam que você seja um bom médico. E muitas vezes, somente com a carga teórica que a gente recebe na faculdade, o internato que em geral deixa a desejar, a gente não se forma um bom médico. Então utilize esse ano para isso. E lembre-se, você se formou médico, essa é uma baita de uma conquista e isso não te define. Isso vai servir, inclusive, para te capacitar, para fazer com que você tenha mais vivência prática na medicina, para você entrar no seu R1 e você entrar arrasando. Eu já conheci diversos especialistas que não passaram de primeira na prova de residência médica. E isso não fez com que eles sejam especialistas menos especiais, menos capacitados. Mas eu já conheci também muita gente que passou de primeira na residência médica e desistiu no meio do caminho. Então, foco, final do ano tem prova de novo, você é médico, isso é uma baita de uma conquista. Utiliza esse ano como ano de preparação para o seu R1. Se desenvolva como médico, desenvolva a sua medicina da vida real, aplicável, as decisões, seu raciocínio clínico. A segunda dica está relacionado a como você vai estudar. A primeira dica, então, é valorizar as conquistas de agora e não focar somente naquilo que você não conquistou. A segunda dica, eu quero te falar em relação ao planejamento dos estudos. Você vai precisar ser muito franco, fazer uma análise muito criteriosa em relação à sua estratégia. Por quê? Querer resultados diferentes fazendo tudo igual é burrice. Se você não foi aprovado no primeiro ano, muito provavelmente, se você repetir essa estratégia, a aprovação talvez também não venha de novo. Então, o que eu vejo de erro e que não funcionou comigo é: eu vou estudar para residência, eu vou dormir 8 horas, eu vou fazer 7 plantões na semana, eu quero ainda sair com os meus amigos, fazer uma viagem para eu descansar minha cabeça, eu quero meditar. Não dá. O sucesso ele é feito de desequilíbrios temporários. Ainda mais se você quer um resultado a curto prazo. Se na sua cabeça você pensar, eu quero ser aprovado na residência daqui a 5 anos, aí você pode colocar uma intenção não tão grande na sua aprovação e diluir isso em outras atividades. Agora, se você quer ser aprovado no final do ano,
no começo do ano que vem, e você tem um ano para estudar para ser aprovado, essa precisa ser a sua prioridade. Todas as outras esferas da sua vida vão ficar de lado, ou vão ser menos valorizadas. No meu ano que eu estudei para ser aprovado na residência médica, eu era interna. Então eu não tinha como não ir no internato. Mas todo o tempo livre fora do internato, eu investia para ser aprovada, 80% desse tempo, para ser aprovada na prova de residência médica. Essa era a minha maior prioridade. Vida social ficou de lado, amigos ficaram de lado, vida amorosa, lazer. Eu colocava esses pontos, o mínimo necessário para eu não surtar. Todo o resto eu focava na minha capacitação técnica para que quando eu tivesse formada eu conseguisse pegar plantão, né? Porque a gente sabe que esse estudo teórico para ser aprovado na residência é um estudo diferente do estudo de capacitação técnica da vida real dos plantões, e o outro para passar na minha residência médica. O que eu vejo é que muita gente quer fazer tudo e ainda quer ser aprovado na residência médica. Hoje o cenário é ainda pior, porque é muito mais concorrido. A gente forma aí 50 mil médicos praticamente todos os anos. Então é muito mais concorrido. Você precisa colocar isso como prioridade. Então, fazendo essa análise franca, será que você realmente colocou isso como prioridade? Ou você tentou encaixar isso no equilíbrio de todas as outras bandejas que você tentou equilibrar na tua vida? Outra coisa, será que você realmente teve a melhor estratégia de estudo? Você só leu as apostilas, não fez um número de questões suficientes? Será que você não teve uma estratégia de revisão perto da prova que foi eficaz? Será que você fez tudo certo, mas você deixou a ansiedade tomar conta da situação? Então, assim, você precisa ser muito franco com você. Pontuar o que foi legal da sua preparação e o que você vai fazer diferente nesse ano. Porque, mais uma vez, não existe milagre. Se você repetir essa estratégia, muito provavelmente o seu resultado vai ser o mesmo. Ou, muitas vezes, vai ser até inferior, porque você já perdeu aquela motivação do primeiro ano. E o terceiro ponto é como você vai organizar a sua jornada de trabalho para que essa aprovação aconteça. Porque eu acredito que você tanto quer trabalhar, porque você já entendeu que isso vai ser um preparatório para o seu R1 em relação à capacitação, mas também porque você precisa trabalhar, né? Você se formou médico, você precisa ganhar dinheiro, você não vai ficar mais dependendo dos seus pais, certo? Então, como você vai organizar a sua vida em relação a trabalho? É óbvio que existem outras formas de você ganhar dinheiro dentro da medicina, mas em geral, ou você vai trabalhar com plantões, seja de porta ou de CTI, ou você vai trabalhar numa estratégia de saúde da família. Não existe certo ou errado para essa resposta. Eu vou aqui elencar os pontos positivos e os pontos negativos de cada forma de trabalho. Quando você fala de um trabalho na estratégia de saúde da família, você tem um trabalho que ele é previsível, né? Você sabe que você vai trabalhar ali de segunda a sexta, de 9 às 17. Eu sei que esse horário pode variar um pouquinho de instituição para instituição. Você sabe que você não vai ter escala de final de semana. E você consegue se organizar que você vai estudar de manhã ou no final do dia e no final de semana. Mas qual que é o problema disso? A previsibilidade também te engessa um pouco. Ou você vai ter que acordar muito cedo para estudar, ou você tem que ter disciplina para depois de um dia inteiro de trabalho sentar para estudar. Ou você vai ter que estar no final de semana, que é um momento da semana onde a gente tem mais distrações. E aí você vai ter que ser 2 vezes mais disciplinado. Para mim, Samantha, isso não funcionaria muito bem. Eu prefiro ter dias nos quais eu consigo estudar descansada. E aí que entra o segundo regime de trabalho, que é o regime dos plantões. Você pode ter plantões fixos, e aí você se organiza para estudar nos dias que você não tem plantão, ou você vai se organizar para pegar ali 2, 3 plantões na semana no máximo, e dessa forma você vai ganhar proporcional ao que você ganha numa estratégia de saúde da família, tendo dias inteiros de estudo. Sem contar que você pode ainda priorizar, de repente, pegar alguns plantões no final de semana e colocar o grosso da semana para você estudar. Mas para que você consiga trabalhar com 2 a 3 plantões na semana, ou que você consiga se dedicar única e exclusivamente para a estratégia da saúde da família, você não pode resolver, uma vez formado, realizar todos os seus sonhos de uma vez. Eu me formei, comecei a ganhar um dinheiro, eu vou trocar de carro, vou pegar um super carro, eu vou viajar para a Europa, eu vou pegar o iPhone 37, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Esse não é o momento. Calma, eu não estou dizendo que você não vai poder colher todos os frutos do seu esforço. Mas, mais uma vez, tem a hora de plantar e a hora de colher. Você é recém-formado, você acabou de ganhar dinheiro. E me diga, qual que é a sua prioridade? Não é ser aprovado na residência médica? Se você sobe muito o seu custo de vida, você vai precisar trabalhar muito mais para bancá-lo. E outra,
né? Paladar, ele não retrocede. Uma vez que você experimenta uma vida mais confortável ou um acesso melhor, é difícil você retroceder, sendo residente ou até mesmo na reta final do ano, onde você tem que focar 100% nas provas. Então mantenha um padrão de vida no qual você consiga se bancar com o dinheiro da estratégia de saúde da família ou com uma carga horária de 2 a 3 plantões, para que você consiga ter paz para estudar. Você precisa ter tempo para estudar, tanto para ser aprovado na residência médica, quanto para ser um bom médico. E lá na frente, depois que você terminar a sua residência, aí sim, ou durante a sua residência, você colhe proporcionalmente os frutos que você sempre sonhou em colher. E o que eu vejo é que muito médico, com essa ânsia, muitas vezes até de uma escassez durante a faculdade, esquece disso e acaba querendo realizar todos os sonhos de uma vez. Então minha dica para você é, tenta ver qual que é o regime de trabalho que melhor se encaixa com o que você objetiva e tenha também maturidade para entender que nem sempre você vai escolher isso, né? A medicina hoje é uma medicina muito mais concorrida do que era quando eu me formei há 10 anos atrás. Eu já tenho 10 anos de formada. Naquela época tinha espaço para todo mundo, tinha vaga de emprego sobrando, não era um problema conseguir trabalhar depois de formada. Hoje em dia a medicina está muito mais concorrida, então nem sempre você vai poder escolher, e sim você vai ter que estar pronto para abraçar as portas que vão se abrir para você. E qual que é a porta mais comum de ser aberta? É a porta do plantão, que ao meu ver funciona muito com esse esquema de estudo, né? Mas qual que é o ponto negativo? Você precisa ter uma capacitação para lidar não apenas com pacientes verdes, mas com pacientes amarelos e fazer uma estabilização inicial de um paciente vermelho. O que, em geral, se você não busca isso intencionalmente nos últimos anos da sua faculdade, você não se sente pronto, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha dado aí um acalanto no seu coração, que você entenda que isso não te define, que mais um ano sendo médico é uma baita de uma conquista. Utilize esse ano como uma ferramenta para você se desenvolver, para você entrar na sua residência muito mais preparado e recalcule a rota, tanto em relação aos seus estudos, quanto em relação ao seu campo de trabalho. E eu te vejo no próximo vídeo desse canal.